20 horas, 20 minutos, como eu sempre digo, toda hora dobrada é abençoada. Está no ar mais uma live da série Segundas Terapêuticas, hoje começando às 8h20 da noite, nesta segunda, dia 26 de fevereiro de 2024. Muito boa noite para você que chega agora na nossa live ao vivo. E boa noite, bom dia, boa tarde para você que vem depois na nossa live gravada. A nossa convidada já está na sala. Muito obrigado para você que está chegando agora. Boa noite, Luísa Ambros Espiritual. Boa noite, José Carlos Fará. Boa noite, doutora Egina, que já está entre nós. Boa noite, Isa Cardoso. Nesse primeiro momento, eu peço para que vocês encaminhem essa live para o máximo de pessoas possível através do nosso aviãozinho. Pode fazer isso que nós agradecemos. Bom, nossa convidada já está aqui entre nós. Quero agradecer demais a sua presença. Doutora Egina, já pode fazer o convite então. Aqui embaixo, ó, tem aquela figura com os dois bonequinhos e o sinal de mais. Pode mandar o convite que eu vou aceitar. Boa noite, Priscila Araújo. Boa noite, Claudiana. Pronto, doutora Egina já mandou o convite. Vou aceitar já. Conexão. Opa, agora sim. Olá. Boa. Deixa eu botar uma luzinha aqui para melhorar, só um minutinho. Perfeito. Enquanto a doutora Egina vai ajeitar a luz, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, dizer que o nosso tema de hoje é um tema muito relevante, um tema bastante importante também. Falaremos sobre saúde mental, saúde emocional e saúde espiritual. Boa noite para você que está chegando agora. Lembrando que essa live também ficará gravada. E ó, no finalzinho da live, para as pessoas que ficarem aqui até o final, nós falaremos uma palavra-chave, que hoje é um jargão, não é uma palavra. E aí você vai... A primeira pessoa que digitar o jargão lá no meu direct vai ganhar uma sessão com a doutora Egina Machado, tanto presencial quanto online. Presente especial da nossa convidada. Boa noite, Assis Nascimento, grande referência dentro da medicina tradicional chinesa, chegando por aqui também. Luísa Ambros Espiritual, grande terapeuta, ela que trabalha também com a escala de Ágata, com as frequências energéticas. Boa noite, Luísa, direto de Salvador. A minha convidada de hoje é uma pessoa muito querida. Boa noite, Vande Monteiro. Nós nos conhecemos numa pousada chamada Le Monte Cristo, pertinho de Guaramiranga, num trabalho de constelação familiar. E aí foi assim muito interessante. Estava eu e minha esposa, estava ela e o seu esposo, nós participando ali de um módulo da constelação com a queridíssima Nayara Fortaleza, uma grande mentora, terapeuta, coaching. Doutora Egina Machado, ela é fisioterapeuta e médica, pós-graduada em psiquiatria, autismo, TDAH e logoterapia, com expertise em autismo, TDAH e saúde mental. Ela também tem formação em constelação familiar e terapia comportamental dialética. Tive a honra de conhecer a doutora Egina Machado. Boa noite, seja muito bem-vinda à nossa série Segundas Terapêuticas. Boa noite, doutora. Boa noite a todos, doutora Egina. É um grande prazer pelo convite desse querido super comunicador, que pode ajudar muito o meu público, né? Visto que meu carro-chefe são pessoas autistas, que precisamos de um apoio extra no quesito comunicação, né? Com certeza, doutora. Eu fico muito feliz, né, por esse nosso momento, porque sempre venho acompanhando o seu trabalho. Também já tive a honra de receber um atendimento no seu lindo consultório.
e fiquei assim muito feliz com a abordagem humanizada que a doutora coloca no atendimento em consultório. Então, parabéns também pelo seu trabalho e parabéns pela história que a doutora vem construindo na medicina aqui em Fortaleza. A minha primeira pergunta, doutora, dentro do nosso tema saúde mental, emocional e espiritual, nós sabemos que o pós-pandemia gerou uma onda muito grande do comprometimento da saúde mental. Existem milhares de pessoas hoje no mundo que sofrem, infelizmente, de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. As pessoas estão realmente com a saúde mental bastante comprometida. Isso já era fato antes da pandemia e agravou-se depois daquele período. A senhora, como médica pós-graduada em psiquiatria, qual a sua avaliação técnica da saúde mental hoje em Fortaleza, no Brasil e no mundo? Pronto, na minha opinião, como você acabou de falar, já existiam as questões emocionais, porém muitas pessoas, por não cuidarem com o devido cuidado da saúde mental e espiritual, não estavam preparadas para esse desafio da pandemia, né? Não estavam preparadas, que na realidade foi um desafio para todos. Porém, foi visível como algumas pessoas enfrentaram de uma forma mais aguerrida do que outras, né? E enquanto uma grande população, digamos assim, né, não estava se cuidando já previamente com a equipe em saúde mental, que é o psicólogo, o psiquiatra, os outros profissionais, né, que são profissionais em terapia, o educador físico, o fonoaudiólogo, não tinham esse cuidado de lazer, de atividade física, de alimentação saudável, muito menos de espiritualidade desenvolvida. Porque a espiritualidade, ela tem um componente que nos gera resiliência. E a pessoa resiliente é uma pessoa que vive bem com pouco, com médio, com muito, sempre agradecendo até pelas dores. Então, se uma pessoa que já não vinha cuidando, já tinha um componente genético, né, em sua família, de qualquer dessas condições, transtornos de humor, transtornos depressivos, ansiosos, transtornos psicóticos ou transtornos do neurodesenvolvimento, né, que é a minha expertise. Então já existia esse componente ali escondido, né, porque é um caso leve, um caso moderado, que dava para enganar e ir levando. Então essa pessoa, ela não vinha preparada o suficiente para enfrentar uma pandemia desse monte que a gente viveu, no quesito infeccioso. E agora é visível que a gente vive meio que entre aspas, né, na nomenclatura, uma pandemia emocional. Tanto é que hoje em dia só é você passar pelas redes sociais que você vê filmagens de pessoas em surto, ou em surto psicótico, ou demonstrando os seus problemas de machismo, de questões homofóbicas, só que não é de uma forma como antes, disfarçada, mas é uma forma histérica. Ou então, de vez em quando a gente ouve casos de conhecidos que, infelizmente, né, realizaram o suicídio. Então, assim, tudo se tornou mais intenso. Né? Aquelas emoções e sentimentos, sintomas emocionais que eram leves a moderados, por não virem sendo tratados adequadamente, se tornaram mais intensos. Realmente, se você for pegar os estudos e as pesquisas, você vai ver uma agudização dos casos crônicos que já existiam, como o nosso querido comunicador falou agora. Não é isso? Realmente, doutora, é um cenário muito desafiador, inclusive um cenário quase caótico a nível mundial. A quantidade de pessoas que sofrem. Vou dar um beijo aqui para a esposa amada, acabou de entrar também a dentista Aline Moraes, a esposa encantadora de crianças, está aqui nos acompanhando também. Eu vou eventualmente desativar os comentários enquanto a doutora estiver falando, até para que vocês possam acompanhar sem as letras no rosto dela. E quando eu vou falar, eu vou ativar novamente. Lembrando que você pode mandar o aviãozinho da live para mais gente, e as pessoas que estiverem até o final, nós falaremos uma palavra-chave, que hoje é um jargão,
E você pode escrever lá no meu direct. A primeira pessoa que escrever a palavra-chave vai ganhar uma consulta com a doutora Higina. Doutora, dentro desse tema saúde mental, a doutora tem pós-graduação em psiquiatria, autismo, TDAH e logoterapia. Exato. Entrando nesse assunto do autismo barra, no caso, TDAH, nós observamos um número muito grande de crianças que vêm realmente mostrando o diagnóstico do autismo, o diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Até conversando com uma médica amiga nossa, minha e da minha esposa, ela falava assim, olha, eu estou na medicina há quase 40 anos, antigamente eu atendia um TDAH a cada 3, 4 meses, hoje são 3, 4 por dia no meu consultório. Na sua leitura, pela sua experiência dentro da medicina, o que aconteceu para essa explosão de casos de autismo, TDAH, e qual é a diferença dessas duas questões, desses dois diagnósticos, doutora? Pronto. Vamos entrar no meu grande hiperfoco do momento, né? Que é o autismo, o TDAH e a espiritualidade em seguida. São os meus hiperfocos de estudo do momento. Assim, para dizer, o autismo, na realidade, sempre existiu, né? Porém, o que não existia era o diagnóstico precoce. Então, digamos que o conhecimento a nível médico e terapêutico se difundiu, né? Hoje nós estamos mais preparados. Porém, existe também um componente do autismo nível 1 de suporte, que é o grande público que me procura, né? Que somos, né, eu me incluo, pessoas neurodiversas com coeficiente intelectual normal ou superior em alguma área, que nós, falando dos nossos antepassados, né, que nós vivemos uma vida toda sem diagnóstico. Porque, assim, esse autismo nível 1 de suporte é a antiga síndrome de Asperger, do Código Médico que está se finalizando, que é o Código Médico CID-10. E essa síndrome entrou no Código Médico em 1994. Então, em 1994, muitos nossos pais já eram pais, né? E já estavam no mercado de trabalho como médicos, como engenheiros, do seu jeito diferente e estranho de ser, né? Então, muitos deles viveram a vida inteira de forma diferente, sem os tratamentos que hoje existem, infelizmente piorando algumas condições. Ao invés de ter sido um autista diagnosticado, ele já chegou no consultório médico com uma depressão grave, infelizmente cometendo um suicídio. Quantos gênios nós já não perdemos para o suicídio? Não é isso? Então, assim, para dizer de forma resumida, né, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. A pessoa já nasce autista. Alguns médicos com muita expertise conseguem detectar os sinais e sintomas em bebês, né, no primeiro ano de vida. Isso não é bom, não, é ótimo. Porque você vai oferecer ao seu filho toda a estimulação precoce que nós, como adultos com diagnósticos tardios, não recebemos. Então, a chance dessa criança se desenvolver melhor na comunicação, na interação, não sentir tanta solidão, porque a pessoa autista, ela não é como uma pessoa com transtorno de personalidade esquizoide. Ela sente falta de pessoas, nem que sejam 1, 2, 3 amigos e um bom esposo, uma boa esposa. Ela sente falta daquelas poucas pessoas especiais, entendeu? Então, você vai oferecer para aquela criança toda a estimulação precoce. Mesmo que ela não tenha atrasos de fala, pelo contrário, seja uma criança super avançada, que na nossa época de infância, nós éramos crianças tidas como modelo e tudo, mas só nós sabemos a alegria e a dor de ser quem somos e quem éramos, né? Porque existiam momentos que muitos colegas que estão nesse nível de autismo, que se sentiam ETs diferentes, sozinhos em meio a multidões, porque eles não estavam em meio a pessoas com o mesmo funcionamento, né? Crianças que preferiam conversar com idosos, né? Então, assim, o que é que caracteriza? É um transtorno do neurodesenvolvimento, que a pessoa já nasce autista, e as condições, a tríade clássica para a pessoa ser autista é uma alteração para mais ou para menos na interação,
na comunicação, na reciprocidade socioemocional e também as desmodulações sensoriais. Sem esses componentes, a pessoa não é autista, de uma forma que gera alguns prejuízos na vida dela. Por exemplo, é uma pessoa que se comunica demais, invade alguns espaços, é muito sincera, é mal compreendida por isso. Ou ela só fala e não consegue ouvir, ou ela só ouve e não consegue entrar nos assuntos, ou ela interpreta a comunicação de forma errada. Então, isso são alterações na comunicação daquele indivíduo. Não é só o averbal, né? Mas é aquele que não entende os sinais da comunicação não verbal. Quando estão falando a mentira, muitas vezes podem ser mais ingênuos devido a essas experiências, se tornarem em seguida mais desconfiados e até psicóticos, saindo um pouco da realidade, achando que todos o estão perseguindo. Então, estamos falando um pouco da comunicação. Essas alterações de comunicação, muitas vezes, também atrapalham na interação. Se ele é muito sincero ou muito calado, ele não vai saber interagir. E muitas vezes a consequência é a solidão. E da solidão pode vir a depressão e a ansiedade, né? E dentre outras comorbidades que são muito próprias, né? A ansiedade, o TDAH, que é uma das comorbidades mais prevalentes da pessoa autista. Porém, a grande diferença entre a pessoa autista e a pessoa TDAH que não é autista é porque a pessoa TDAH que não é autista, ela se comunica muito bem, ela interage muito bem. Porém, ela apresenta o déficit de atenção e ou a hiperatividade, né? Que pode ser no pensamento ou na parte motora. Então, essa é a grande diferença entre a pessoa autista e a pessoa TDAH, porque a pessoa TDAH ela não tem problemas sensoriais tão importantes quanto a hiper ou hipossensibilidade nos órgãos do sentido, dos olhos, dos ouvidos, do nariz, do intestino, da pele. Ela abraça numa boa, ela se deixa abraçar, ela não abraça demais, nem chega perto demais, ela tem aquele feeling, né? Então, a questão da interação, da comunicação e das desmodulações sensoriais na pessoa TDAH, que não é autista, são mais normais. Porém, o que pode gerar grandes prejuízos na pessoa TDAH é a intensidade dos sintomas. Ou seja, uma pessoa muito hiperativa, muito desatenta, vai ter prejuízo na vida adulta. Ela começa várias faculdades e não finaliza. Ela pode ser muito lenta, se atrasar em muitos compromissos, isso vai gerar muitos prejuízos. Inclusive, ela pode ter problema no controle dos impulsos, comprar demais, comer demais, usar substâncias ilícitas em excesso, namorar em excesso. Então, ela também vai ter prejuízos. Agora, o TDAH também é um transtorno do neurodesenvolvimento. A diferença no quesito do desenvolvimento é que a pessoa autista, se ela tiver a sorte, né, de ser avaliada por um profissional muito especializado, que nós ainda somos muito poucos, ela vai receber o diagnóstico até 1 ano de idade. E melhor para ela, né? Já a pessoa TDAH, a gente só fecha esse diagnóstico geralmente a partir de 5 anos, 6 anos. Porque as crianças pequenas, em geral, em sua grande maioria, possuem realmente um componente hiperativo, de forma até neurotípica. A maioria das crianças possuem esse componente. Mas a partir de 5, 6 anos, se aquela criança não tem nenhuma causa para aquela hiperatividade, um tumor cerebral, ou uma causa endocrinológica, e persiste nesse funcionamento, com a interação ok, uma comunicação ok, né? E uma questão sensorial ok, realmente a gente consegue fechar o diagnóstico nessa média, 5, 6 anos. E também é uma condição. O que é uma condição? Não é considerado uma doença. É considerado uma condição. A gente vai nascer, crescer, se desenvolver e morrer autista TDAH, né? Então, isso é uma coisa que a gente às vezes tem alguns direitos porque a gente tem um funcionamento diferente. Se você quiser ver um idoso TDAH muito chateado, bote ele numa fila para você ver como é que ele vai ficar. Ele vai ficar muito disruptivo, porque muitos, quando são casos leves a moderados, vivem uma vida inteira sem medicação. Porém, o tratamento de uma pessoa TDAH, especialmente moderado a severo, é um tratamento medicamentoso. Já o autista, não. O tratamento do autista é tratar a comorbidade. Vamos supor que se você esteja convivendo com um autista ansioso, você trata a ansiedade. Se você tem um autista muito sincero, vai para o fonoaudiólogo para aprender a respirar, controlar aquela super sinceridade. Até a oração pode ajudar,
nessa super sinceridade. Se você tem um autista com toque, medicação e redução do estresse. Então, você vai tratar a comorbidade que o atrapalha, né? Ou um autista já com um transtorno de personalidade, psicologia. Então, você vai já o TDAH não, o TDAH a gente trata com a alimentação correta, a gente trata também com a medicação a depender do nível. Por exemplo, se for um nível leve, a gente tem que evitar alguns alimentos. Por exemplo, se você der exagerar, deixar que aquela criança ou aquele adolescente exagere em alimentos estimulantes, como café, chocolate, brigadeiro, alimentos ricos em sais, em corantes, é mesmo que tacar veneno na criança. Que a criança vai ficar uma pilha, um adolescente não estuda. Então, tem casos que uma boa nutrição e uma boa atividade física vai controlar o TDAH. Eu mesmo sou uma médica e autista do nível 1 de suporte. A minha comorbidade é o TDA, eu sou mais lenta, mais esquecida, mais desatenta. Então, imagine quantas mentiras eu não já acreditei. Mais ingênua. E a outra comorbidade minha é um toque, que varia entre leve a moderado. O que é que faz com que esse meu toque varie para a piora do moderado? O estresse. Sabendo que o estresse piora o toque, todo dia a doutora Regina tem que fazer uma coisa para relaxar. Porque eu já tenho conhecimento na minha mão. Se eu tenho conhecimento na minha mão, para que eu vou exagerar no remédio? Me diga aí. Com certeza. Nossa, o autoconhecimento e o conhecimento técnico são realmente dois pontos muito importantes. E é muito interessante ver uma médica especialista no assunto falar também da sua questão, se mostrar humana aqui, vulnerável também. Eu acho isso muito importante porque se coloca num nível junto com o paciente e cria até uma maior conexão a ele. É muito interessante essa sua postura humana, o seu atendimento humanizado. E também, doutora, quando eu vejo médicos como a senhora falando sobre espiritualidade, eu me encho de alegria, porque nós sabemos que alguns colegas seus são céticos e até ateus em relação a isso, mas quando nós unimos a medicina, Deus, a espiritualidade, realmente são ganhos incríveis que acontecem com essa união. Olha, para você que está chegando agora, eu vou ativar aqui rapidamente os comentários. Lembrando que daqui a pouquinho nós falaremos um jargão. Hoje é um jargão palavra-chave para você que ficar até o final. A primeira pessoa que escrever no meu direct essa palavra-chave vai ganhar um presente da doutora Regina, que é uma sessão com ela. Pode ser presencial para quem está em Fortaleza ou online para quem está fora da capital do Ceará. A doutora Regina Machado, mais uma vez, repetindo aqui, é fisioterapeuta, médica pós-graduada em psiquiatria, autismo, TDAH e logoterapia, com expertise em autismo, TDAH e saúde mental. Ela também tem formação em constelação familiar e terapia comportamental dialética. Doutora Regina, falando um pouquinho sobre constelação familiar, a sua formação foi feita também junto com a querida Nayara Fortaleza e outros estudos que a senhora faz também dentro do tema. Fala um pouquinho para nós sobre o seu conceito de constelação familiar e como que a constelação ajuda pessoas que têm esses diagnósticos. Conta para nós. Pronto, a constelação familiar, assim como todas as terapias de grupo, as psicoterapias de grupo, são essenciais para o quesito interação e comunicação. Né? Então, se o meu público-alvo, né, são pessoas com fobias sociais ou com autismos diferentes, na terapia de grupo você aprende a regular, nem falar de mais, nem falar de menos, nem se expor de mais, nem se expor de menos, nem interagir de mais, nem interagir de menos. Especificamente, a constelação familiar é uma terapia de grupo que tem como base, né, o Moreno, que é um dos fundadores da parte do psicodrama do teatro, e o grande coordenador, né, fundador, elaborador é o Bert Helling. E a constelação familiar tem um poder muito grande na velocidade do tratamento, que é a questão de colocar as pessoas da família em seus devidos papéis. Ou então, se for uma constelação que foque na questão do trabalho, também ela coloca todas as pessoas no seu devido papel. O que é isso? Muito comum nas famílias da gente existirem desequilíbrios.
O filho se portar como pai, pais dos seus pais. O irmão mais velho se portar como pai dos seus irmãos. Isso não é saudável. Então, é muito importante a constelação familiar exatamente por colocar as pessoas em seus papéis e nos ajudar no movimento da espiritualidade, do perdão para com as pessoas que erram, na elaboração dos lutos, na inclusão de algum filho que você teve que a pessoa abortou. Então, você vai colocando... Porque, assim, vamos lá. Agora eu vou entrar um pouco mais profundo, porque a família, você pode fugir da sua família, mas aonde você for, ela vai. Ou seja, o que é isso? Você tem uma mágoa num pai ou numa mãe. Aí você vai trabalhar lá no outro lado do mundo. Mas às vezes, quando você encontra uma pessoa que lhe lembra a sua mãe, que lhe lembra o seu pai, você vai estar repetindo aquele funcionamento. E às vezes com a esposa. Então é muito importante a constelação familiar, que eu vejo você fazendo, nem seja uma vez ao mês, ela vai repercutir no seu desbloqueio, nas suas habilidades de comunicação, nas suas habilidades de sexualidade, nas suas habilidades profissionais. Porque a família é a base daquele ser humano. A espiritualidade ensina que a gente nasce na família certa. Então, se a gente nasce na família certa, é lá que a gente precisa aprender a ensinar, né? Então é importante, nem que seja que more distante, de alguma forma, deixar aquele coração leve, né? Então a constelação familiar é uma excelente técnica, não só para o autismo, mas para vários processos de transtornos de personalidade. Uma pessoa que já sofreu abusos sexuais, que desenvolveu um transtorno de personalidade borderline, transtornos depressivos, né? Toques, fobias, ansiedades, porque você começa a se reequilibrar. Porque o ser humano, ele é muito integral. Não se deve tratar só com remédio. Deve tratar com terapias, com a boa alimentação, a atividade física, um momento de espiritualidade. Então, a constelação, de forma resumida, é isso. Né? Só um acréscimo em relação à minha identificação, né, como médica autista. Achei lindo o que você falou, Márcio. E, assim, eu nunca exponho nas redes sociais a minha genética, porque ainda não, os meus familiares não estão prontos ainda para se assumir e tal. Mas eu assumo a mim. Por que eu assumo a minha, doutora Regina? Porque quantas vezes não foi uma nem foi duas, quando eu assumo, como os olhos daqueles pais brilham no outro lado da cadeira. Se a doutora Regina conseguiu se formar em fisioterapia, se formar em medicina, se especializar e está ajudando tanta gente, é como se desse uma esperança para aquela criança que ainda está começando, para aquele adolescente com tantas dificuldades, para aqueles casais que muitas vezes estão quase para se separar, que estão chegando casais para a gente. Casais que um deles é autista e não sabe abraçar, não sabe cheirar, não sabe dizer que ama. E é tão legal você dizer, poxa, eu sou uma pessoa autista, sou bem casada, eu e meu esposo estamos desenvolvendo cada vez mais no quesito sexual. É muito importante eu acho que depois de uma pandemia dessa, ainda em guerra, ainda em recessão financeira, a gente, por mais que o mundo esteja escuro, a gente precisa ser luz na vida das pessoas, né? A gente precisa. A senhora falando isso agora, eu fiquei todo arrepiado aqui, porque realmente é um exemplo. Eu fico imaginando assim a mãe de uma criança autista quando chega ao seu consultório e se depara com o seu depoimento, o tamanho da esperança que essa mãe deve sentir ali no coração, sabendo que é possível sim uma pessoa autista se formar até em medicina, que é uma das faculdades mais difíceis que tem no mundo inteiro. Doutora, eu ouvi da sua boca a expressão suicídio aqui, né? Que é a decorrência extrema, talvez, de uma pessoa em desespero que está sofrendo ali e que quer acabar não com a própria vida, mas quer acabar com o sofrimento e acaba cometendo esse ato tão extremo e tão chocante. Eu lembro uma vez, doutora, que eu fiz um estágio no CVV, até junto com a Aline, que ela está aqui também. Nós fizemos um curso no CVV de voluntários. E o CVV, para quem não sabe, é o Centro de Valorização da Vida. É uma ONG que trabalha exatamente na prevenção ao suicídio. E lá nós atendíamos as pessoas através do telefone,
atendíamos as ligações. O CVV existe até hoje no Brasil inteiro. O número é 188. E eu me lembro, doutora, que quando eu fiz esse estágio lá e também o curso de formação de voluntário, uma das principais queixas das pessoas que buscavam esse ato tão brutal, tão radical, que é atentar contra a própria vida, uma das principais queixas era a falta de atenção de alguém. Então, as pessoas ligavam para o CVV para simplesmente falar, desabafar, e ter alguém ali para ouvir, dando atenção. Pela sua experiência médica, além, claro, além de todos aqueles transtornos específicos, mas esse sentimento de solidão, de falta de atenção, as pessoas hoje não estão mais ouvindo, estão muito mais aqui no celular, estão muito mais conectadas com as redes, mas eu sinto que falta estado de presença, falta você olhar nos olhos, ouvir com os ouvidos atentos. E assim como eu via lá no CVV que a falta de atenção humana, de conexão, de carinho, também era um ponto que levava a pessoa a esse extremo, na sua concepção, além disso, quais outros fatores que levam a pessoa a buscar por esse caminho e o que nós podemos fazer para evitar que os nossos familiares ou os nossos amigos ou os nossos colegas tomem uma atitude tão drástica? Existe algum sinal que, de repente, a nossa mãe dá em casa, nossa esposa, o nosso irmão, o nosso filho, que possa acender uma lanterninha, uma luzinha? Opa, eu posso ajudar aquela pessoa porque ela está prestes a cometer uma besteira. Fala um pouquinho disso para nós. Pergunta linda. Salvar vidas, né? Legal. E quando a gente pensa em medicina, salvar vidas, a gente lembra logo do médico emergencista, cirurgião, né? E a psiquiatria tem essa coisa tão linda, né? Salvar a vida na a questão da alma, né? Todas as idades existem sinais, né? Na criança, existe uma mudança do comportamento. Por exemplo, é uma criança super sociável, aí vamos supor que infelizmente ela sofreu um abuso sexual. Ela começa a ficar muito escondida debaixo de uma mesa, com muito medo, chora muito, não dorme. Então, a criança, ela tem essa mudança abrupta, assim, que você tem que ficar atento, tem que observar a pele, se não tem nenhuma lesão. Isso a gente aprende até na medicina legal, sabe? Se é uma criança que chora muito, que sente muita dor no peito, que você vê que é a ansiedade, a mãozinha gelada, né? Taquicardia, quando o pai e a mãe, vamos supor que o vovô faleceu e ela tem aquele transtorno da ansiedade da separação. Toda vez que o pai e a mãe vai sair de casa, ela tem medo que aconteça alguma coisa com o pai e a mãe. É um transtorno de ansiedade, mas o transtorno de ansiedade, se não for bem cuidado, ele pode evoluir num transtorno depressivo, transtornos de humor. E a criança, ela tem uma coisa muito linda em relação ao idoso. A criança e o adolescente, ele se expressa muito, com muita facilidade, com muita... Só é você perguntar, muitos falam. Quando eles não falam, eles desenham. Então, você pode analisar o pensamento daquela criança pelo desenho, né? E, às vezes, no local que ela se sente segura, ela fala. E fala logo. Às vezes, eu tiro essa informação de crianças, de pré-adolescentes, com 20 minutos, 10 minutos. Coisa que o idoso são 2 anos para ele falar, né? Porque ele é de uma geração com muito mais pudores, né, sobre o assunto. Já o adulto, o adulto jovem, ele é mais, muitas vezes ele é mais claro, que ele fica muito acamado, não se alimenta, ou tá muito gordo, ou tá muito magro, né? A apresentação, desde a cabeça aos pés, cabelinho limpinho, maquiadinho, ou todos, né? Não tá com autocuidado, isso aí. Eu me lembro que quando eu ainda fazia faculdade de fisioterapia, eu assistia muito o programa do Padre Fábio de Mello, Direção Espiritual. E ele contou uma experiência tão linda que a mulher estava muito ruim e ele não sabia nem o que dissesse, porque ela estava tão ruim, tinha tantas causas para ela estar ruim, que ele só falou assim: mas criatura, como é que tu deixa a tua unha ficar tão feia?
Aí ela disse assim, pois doutor, pois padre, foi a primeira coisa que eu parei de fazer quando eu comecei a depressão, de fazer a unha. Você olha o estado dos dentes, está começando a ver cáries, as unhas muito mal sujas, né? Ou come muito ou come pouco. Então, assim, mesmo que ele não fale, que ele pense em suicídio, não custa nada você perguntar, tá tudo bem? Olha, procure ajuda. Às vezes é uma palavra que você fala, procure ajuda. Tô aqui, me liga. Mesmo que você não seja um médico, você indica alguém. Numa urgência, você vai na casa, faz uma visita. É tão bom você se sentir útil que está salvando uma vida. Mesmo que você não seja médico, nem psicólogo, nem enfermeiro, nem profissional da saúde. Você é irmão dele espiritual, daquele ser humano, né? E quando é na idade do idoso, é o caso que é mais sutil. O idoso, por si só, todo mundo acha que é quieto, que é calado, que é solitário, porque todo mundo está morrendo, mas você tem que ficar muito atenta no idoso. Porque o idoso, ele vem de uma geração que era um tabu ter depressão e ansiedade. Só ia para o psiquiatra casos muito graves, né? E o idoso, na pandemia, foi o que mais ficou mais tempo isolado. Então, eles estão muito mal. Então, fique atento no seu idoso, na sua mãe, no seu pai, não deixe muito só. Observe se está dormindo demais, se está calado demais, porque muitos não choram, não. O idoso não é como o adulto e como a criança que chora, que se zanga. Ele fica mais quieto, mais quieto. Não come. Aí não custa nada, vamos fazer um check-up. Se não é nada orgânico, aí ele não quer ir no psiquiatra. Aí você leva e diz que é outro profissional, que dá para enganar. Dá o remédio, mesmo que não é só para a senhora melhorar a alimentação, porque só vai estar salvando a vida do seu idoso, né? Exatamente. Eu Muito acho que o importante. movimento é salvar a vida, porque se a gente está nessa vida, a gente está para evoluir, a gente não está para se matar no tempo, a gente está para viver até Deus quiser, para a gente evoluir, se tornar uma pessoa melhor. Esses são os sinais. Observe o corpo, a apresentação, se está muito gordo, se está muito magro, o comportamento, né? O idoso muito desinibido pode ser uma demência frontotemporal, né? A forma de andar, a forma de se alimentar, a memória nem sempre é demência, pode ser uma depressão, né? Então é isso aí, mais ou menos. Muito bem, doutora. Muito bem. Gente, lembrando que daqui a pouquinho nós falaremos, tá bom? A nossa palavra-chave que hoje é o jargão da doutora Egina. Para você que estiver aqui até o final, vai concorrer a um atendimento com ela. Eu já fiz um atendimento com ela em consultório. Posso garantir para você que é espetacular. Doutora Egina, nós temos uma pessoa do nosso ciclo de amizade em comum. Quer dizer, temos algumas pessoas em comum, mas uma delas é um amigo querido que é o seu paciente. E ele fez um movimento muito lindo nas redes sociais dele. Recentemente, ele se declarou autista, abraçou essa bandeira linda, né, do autismo. Ele é um grande músico, guitarrista, é um cara assim que tem uma sensibilidade humana muito linda, um amigo maravilhoso que eu tenho, paciente da doutora. E a minha pergunta baseada nele, eu não sei se ele está aqui, eu não vou citar o nome, mas a doutora sabe de quem eu estou falando. Exímio guitarrista, exímio coaching, treinador também, já trabalhou já com aquele treinamento Você. E ele recebeu, depois dos 40, esse diagnóstico de autista. E foi lindo, ele fez um post lindo na rede, ele colocou a foto com o símbolo, e aí ele escreveu um texto assim que eu li, eu me emocionei com o texto dele. Eu estou falando tudo isso por quê? Eu queria lhe perguntar como é para um ser humano receber esse diagnóstico? Qual é a sacada para esse diagnóstico ser um componente positivo e não um agente depressor para aquela pessoa que recebe o diagnóstico? Qual é o segredo? Vou contar pela minha experiência de receber o diagnóstico com 39 anos já médica.
Quando eu comecei o meu autocuidado em saúde mental, eu estava no vestibular, ansiedade, se cobrando muito, personalidade muito exigente comigo mesma. E comecei a tratar, e eles passavam muitos remédios que geravam muitos efeitos colaterais. Naquela época, falava-se muito pouco de síndrome de Asperger, de síndrome de Savant, de autismo nível 1, né? De TDAH também se falava muito pouco, né? Que é uma comorbidade bem prevalente. E aí depois eu passei para medicina, terminei fisioterapia, passei para medicina, recém-casada, fui para outro colega bem renomado aqui, que também não vou citar nomes, de outra geração de psiquiatras. E infelizmente, logo no começo do meu casamento, ele passou uma medicação que retirou minha libido e tal, não foi legal. E assim eu fui vivendo, tratando as comorbidades, sem diagnóstico, mais de 15 anos de tratamento psiquiátrico, psicoterapêutico, sem diagnóstico correto. Até que eu já médica, já trabalhando na Fundação Permanente Casa da Esperança, lá um ambiente super especializado no neurodesenvolvimento, estava no terceiro psiquiatra, e aí eu cheguei falando do assunto, que estava percebendo muitas pessoas parecidas com a minha raiz genética no meu consultório particular. Aí ele falou, olha, não é muito... Eu achei bem legal da parte dele, foi humilde, isso é uma virtude para qualquer ser humano, quanto mais para um médico, né? Não é a minha especialidade, eu sou muito da área da psiquiatria da gestação, da mulher, mas eu vou pedir um teste neuropsicológico, aí você faça com quem você achar melhor. Ele indicou uma opção, mas eu fiz com o esposo da doutora Fátima Dourado, que é o doutor Alexandre Costa, super especializado no assunto, e pontuou. Quando eu recebi meu teste neuropsicológico e pontuou, Márcio, parecia que na minha mão não tinha papel. Parecia que tinha uma joia na minha mão. Isso aqui sou eu. Tá aqui o porquê. Que horas eu era muito sincera, que o pessoal mandava eu calar a boca, né? Tá aqui o porquê que foi tão difícil a vida sexual no começo do meu casamento, no toque, no cheiro. Tá aqui o porquê que eu era tão ingênua, tá aqui o porquê, a explicação. Né, tantos porquês, sabe? Tantos porquês. Que eu me cobrava tanto, né? Que é uma das personalidades muito comuns no autismo, é a pessoa anacástica, muito perfeccionista, né? Aí foi tão bom, uma felicidade tão grande, e vou lhe contar que o autoconhecimento com o diagnóstico verdadeiro, não só a palavra autoconhecimento, mas o diagnóstico, liberta mesmo. Hoje em dia eu sou quem eu sou, muito satisfeita, e rio e acho graça. E aqui em casa eu chego, né, depois de ouvir um monte de problemas dos pacientes, aí meu marido e meu cachorro já sabe que eu preciso ficar meia hora no quarto para eu repousar, depois eu saio. E não tem julgamento, tá entendendo? Como é Já o meu marido, importante. não é bom você, opa, aqui, né? E aí já sabe qual é o tratamento certo. E aí ele foi tirando um monte de remédios. Um monte. Fiquei só com um remédio para ansiedade. Você acredita? Que serve para o toque. Então, quanto são menos remédios e mais terapias corretas, o diagnóstico correto gera o tratamento correto. A terapia de grupo, a constelação, me fez muito bem no autoconhecimento da sexualidade. Então, é mais ou menos isso que esse grande moço, grande terapeuta aqui da nossa região, sentiu, com certeza. Nossa, Aqui. foi lindo o depoimento dele na rede social, a postagem que ele fez. Inclusive, doutor Higino, eu não sei se a doutora sabe, mas um pouquinho antes dele fazer aquele depoimento, nós fomos almoçar no shopping, eu, ele e mais dois amigos em comum. Ele tinha acabado de receber o diagnóstico. Ele estava assim numa felicidade tão grande, porque tudo fazia sentido a partir daquele diagnóstico com a senhora em consultório. E como é bom ter o diagnóstico certo. Eu me lembro que eu tive uma experiência também, estava fazendo na época a sessão de coaching com a própria Nayara, faz alguns anos, foi antes da pandemia. E ali por algum motivo eu estava vivendo também um momento assim bastante vulnerável. E a Nayara pedia alguns exercícios para mim, eu não levava. E aí ela falou assim, Márcio, você precisa talvez de ir no médico, tá, um psiquiatra, porque, enfim, não tá legal esse movimento seu agora aqui conosco. E aí eu fui lá no médico e tal. E eu achei assim tão impactante, porque o médico, em 20 minutos de conversa,
deu a chancela. Ela falou assim, Márcio, é TDAH no seu caso. E aquilo para mim foi impactante. Eu, naquela experiência com aquele médico que eu nunca tinha visto, que não me conhecia, 20 minutos ele bateu o martelo, e ali para mim foi difícil, sabe? E aí eu falei internamente comigo assim, poxa, não sei se é isso. Aí o que eu fiz? Eu fui procurar uma segunda opinião. Até a minha esposa foi comigo nessa segunda consulta. Isso foi, eu acho que 2018, doutora. E aí, na segunda opinião, com outro colega, ele falou assim, Márcio, você está vivendo, na verdade, um momento de ansiedade muito grande, né? Por questões, enfim, profissionais, por questões de autocobrança. Você está muito ansioso. Então, eu descarto o TDAH e acho que você está realmente com uma ansiedade muito grande. Então, essa foi a minha experiência dentro desse cenário, doutora. Baseado nesse meu relato pessoal, eu queria lhe perguntar como que um médico dá um diagnóstico realmente correto para um paciente? Ele tem essa capacidade de falar isso em 20 minutos? Não, 20 minutos não. Ou ele... Até assim, porque assim, para a pessoa avaliar, que na psiquiatria, o diagnóstico é dinâmico, como é? A gente, quando trabalha com neurodesenvolvimento, a gente deve investigar desde a gestação daquele indivíduo. Aí como é que você vai investigar em 20 minutos? Gestação, parto, neurodesenvolvimento, alimentação, escola, adolescência, vida adulta, um monte de coisa. Tudo que ele viveu, a família, eu tenho que investigar aquela família todinha, né? Então, assim, às vezes, devido ao custo, né? Tem muita gente me procurando porque eu tenho uma certa expertise em diagnóstico, mas assim, quando é consulta popular de 30 minutos, eu peço pelo menos 2 consultas, para fechar pelo menos 1 hora, para eu ter tempo de ouvir aquela história de vida, né? E ainda tem mais. Quando não é autismo, quando é um transtorno bipolar, a pessoa chega no nosso consultório, a primeira vez, num episódio depressivo, não fecha nada de TDAH, de ansiedade, de autismo, é só um episódio depressivo. Mas depois de 5 anos de acompanhamento, a pessoa faz um episódio maníaco. O que é isso? É a euforia muito longa. Como é que eu ia dar um diagnóstico de transtorno bipolar se até então ela só teve 3 episódios depressivos? Então, até então, ela tinha um transtorno depressivo. Aí, com o acompanhamento, com o tempo, porque o autismo, como é um transtorno do neurodesenvolvimento, você até fecha em 2 consultas detalhadas. Porém, as comorbidades daquela pessoa autista, que às vezes ela já chega autista com um transtorno de personalidade X, Y, Z, ou um transtorno de humor, é com o tempo. Então, assim, o que é que o médico pode dizer? Márcio, isso é uma hipótese. Uma hipótese, né? É a minha primeira hipótese. Com o tempo que eu for lhe acompanhando, eu vou refinando aquele diagnóstico. Exatamente. Por mais que, Perfeito. como o autismo e o TDAH é que a gente já tem desde criança, ele pode até dizer, mas o nível daquele autismo, o nível daquele TDAH, o tipo de TDAH, a comorbidade é só com o tempo. Então, ele pode dizer, não, isso aqui é a minha primeira hipótese. Vamos acompanhar mais tempo para ele dar mais certeza? Principalmente quando é criança pequena. Hoje eu atendi de manhã online uma criança lá de Joca, próximo a Jericoacoara. Segunda vez. A primeira vez foi presencial, dessa vez foi online. Só que de uma consulta para outra, ela fez pouquíssimo tempo de fone e já melhorou muito, né? Então, eu não me senti ainda de fechar o nível. Porque ela chegou com atraso de fala. Tudo bem. Por enquanto, de livro, ela está no nível 2. Mas em pouquíssimo tempo, com a fono, ela já melhorou muito, inclusive no aprendizado, na memória. Então, vamos esperar um pouquinho mais para fechar o nível correto. Não custa nada, me dê mais 4 meses, né? Exatamente, exatamente. É muito importante porque o tempo que você recebe o seu diagnóstico, ele também ele vai realmente reverberar até na aceitação do paciente ou não. Olha só, doutora, a Luísa Ambros Espiritual, ela está em Salvador e ela escreveu
assim, ó, já me relacionei com uma pessoa maravilhosa, com Asperger, no caso TDAH, TAG, executivo de uma multinacional, extremamente inteligente e competente. Logo que conheci, ele já abriu sobre o assunto. Interessante essa honestidade também da pessoa que abre logo, ali no início da relação. Bacana isso, Eu né, doutora? acho demais, sabe? Muito bem. Porque é tão bom a gente se relacionar com alguém que a gente sabe quem é, né? Que Com a pior toda coisa, certeza. tem gente que casa e não se revela. Aí eu digo assim, o coitado do cônjuge ou da esposa, né? Vai saber que a pessoa tem um quadro já casado, né? Verdade. Porque é muito bom, porque, por exemplo, é totalmente diferente o prognóstico de uma pessoa autista com transtorno de ansiedade, que é o caso que ele falou, o transtorno TDAH tratado, né? Que ele vai ter uma desenvoltura profissional, né? De um Asperger que ele não sabe nem que é Asperger, e quando ele for, ele não cuida e vai desenvolvendo uma psicose, Deus o livre, piora para a esquizofrenia, que isso pode existir. Tem casos que tanto a família como o paciente já sabe o diagnóstico e não fala. Aí você está enganando a namorada, né? A namorada às vezes tem princípios de valores, não quer separar o sofrimento, tá? Com Né? certeza. Com Meu Deus. certeza. Honestidade na relação desde o começo. Claro, ele está sofrendo um risco de ser rejeitado, mas é uma honestidade na amizade. Quantos amigos nossos possuem uma sexualidade atípica, uma pessoa trans, uma pessoa homossexual, e ficam com medo de falar? Mas chega um ponto da amizade que só é amizade se houver sinceridade. Total. Isso cria Né? mais conexão, Eu com certeza. acho, Ó, com certeza. eu quero dar uma boa noite aqui para a doutora Fabrina, uma exímia advogada, entrou na nossa live. E também duas pessoas que eu gosto muito, doutora Regina, que são duas pessoas da área de eventos. A querida Ellen Bezerra, celebrante, maravilhosa celebrante de casamentos, e também a Fabiana Nobre, que é cerimonialista e também mestre de cerimônias. Beijo para vocês duas. Lembrando que daqui a pouquinho nós falaremos aqui a palavra-chave, que hoje é um jargão, e a primeira pessoa que digitar lá no meu direct do Instagram essa palavra-chave vai ganhar uma consulta com a doutora Regina Machado, que é maravilhosa. Falando um pouquinho sobre o seu trabalho especificamente falando, doutora Regina, como é o seu processo de atendimento com as pessoas? Assim, como que as pessoas vão lhe encontrar? Só lembrando que a live fica gravada também, então outras pessoas ainda vão assistir. Se de repente a pessoa não está bem e quer procurar uma médica psiquiatra realmente pós-graduada em psiquiatria, que tem essa abordagem humanizada, espiritualizada, como é o seu método e como lhe encontrar, doutora? Pronto. Você me encontra clicando. Você pode me encontrar em vários locais, né? No Instagram, doutora Gina Machado, que lá você tem um Linktree que dá acesso a várias formas de me encontrar. Você pode me encontrar no Instagram, espaço Asperger do bem, espaço Asperger do bem, no nosso YouTube, espaço Asperger do bem, né? E lá você vai ter o acesso ao Linktree e nos encontra. Acesso ao contato da nossa atendente. Nós temos um time inteiro interdisciplinar em saúde mental, saúde jurídico para a pessoa que tem condições emocionais. Porque muitas vezes cuidar da parte do serviço social e do jurídico também vai ajudar na saúde mental do indivíduo. Toda a equipe terapêutica, toda supervisionada por mim. Né? Então, muito bem-vindos ao nosso espaço. Muito bem, doutora. Eu estou aqui ouvindo e me veio aqui uma intuição para lhe fazer uma outra pergunta. Antes de nós encerrarmos aqui. A história do luto. O luto pode ser a perda de um emprego, a perda de um marido, de uma esposa, a perda de um pai, de uma mãe, de uma amiga, um amigo. Como que o ser humano deve lidar com o luto? O que ele precisa fazer para não entrar em uma depressão?
Pronto, o luto realmente faz parte da vida. É toda vez que você fecha um ciclo, seja devolvendo a pessoa a Deus para o outro plano espiritual, que a vida realmente é eterna, seja o fechamento de um ciclo, um namoro, um casamento, uma faculdade, um trabalho, e realmente ele faz parte da vida, né? Eu penso assim, que além de você procurar ajuda, ter humildade de procurar ajuda, né, de toda uma equipe, um psicólogo, um psiquiatra, um educador físico, amigos, lazer, alimentação saudável, a base de tudo é a espiritualidade, né? E aí a gente já pode até falar desse assunto, que a religiosidade, se for colocada em prática, né, ela é uma espiritualidade. Agora, a espiritualidade, ela é além da religiosidade. Ela inclui tudo o que lhe faz sair da sua dor. Então, se você... Porque o luto, dentro do critério diagnóstico, até 1 ano, nesse nosso novo tempo, que na época antiga, que as pessoas viviam de forma mais campal, teve épocas que tinha direito 3 anos de luto, era normal, pelaquela época. Aí depois reduziu para 2 anos. Aí depois da industrialização, né, que a pessoa hoje em dia tudo tem pouco tempo até de amamentação, de gestação, para poder quando nasce um bebê, então o luto reduziu para 1 ano. 1 ano é dito como normal se a pessoa conseguir se alimentar, tomar seu banho, ir para o trabalho mesmo triste, não pensar em suicídio, é dito normal. Mas se para evitar que ele fique patológico, a pessoa tem que transcender. E transcender é a espiritualidade. É sinônimo espiritualidade e transcendência. Então, a religiosidade, se colocada em prática, é uma forma de espiritualidade. E as outras formas, tudo que lhe ajuda a sair da sua dor, caridade, atividade física, cuidado de plantas, trabalhar com a ONG de animais, o seu trabalho ser a sua missão, a sua família ser também a sua missão, tudo isso, ou um pouquinho de cada coisa, pode ser uma forma de você não afundar no luto patológico. Então, na minha opinião, a espiritualidade é a base para a gente não deixar que o luto normal se transforme no luto patológico. Porque a espiritualidade, quando você tem seus momentos de oração, de cuidado das plantas, vem essa intuição, que para nós espiritualistas, religiosos, é uma mensagem do anjo da guarda ou do mentor espiritual, se você for de outra religião. Então é lá naquele momento de silêncio, de solitude, de cuidado, de música, que você tem aquele pensamento: vou procurar um psicólogo antes que vire uma depressão, vou procurar um psiquiatra, vou fazer uma viagem. Então, a espiritualidade é a base para a gente ter saúde do corpo e da nossa mente. Na minha opinião, doutora Regina, o médico que não entende espiritualidade não é um médico completo. Nossa, que lindo, que lindo. E eu adorei a sua fala. A senhora falou assim do luto. Poxa, quando nós perdemos uma pessoa e devolvemos essa pessoa para Deus. Que lindo isso, que lindo isso. Eu vou ativar os comentários aqui. E já que a doutora falou de animais, olha só, deixa eu apresentar esse cara aqui. Esse é o esporte. O esporte. Gente, se alguém tem uma pergunta para a doutora Regina, antes de nós falarmos aqui a nossa palavra-chave, que hoje é o jargão que ela usa, se alguém tiver uma pergunta aqui agora, pode digitar, que nós vamos ler a sua pergunta e a doutora vai responder. Se ninguém tiver, vamos caminhando para o final já, com esse carinha aqui dando um tchau. É incrível, né, doutora? Eu até me lembro fora, porque ele chora e quer entrar, quer sair. Aí eu deixei ele fora. Eu até me lembro uma vez que eu fui jantar com um amigo dessa área de rádio e ele falou para mim assim, na época, falou assim: Márcio, sabe o que me curou da depressão? Falei: não, o quê? Aí ele pegou o celular dele e falou assim: isso aqui, ó. Aí ele mostrou a foto de uma cachorrinha que era a Mel, que era a cachorrinha dele. Ele falou: olha, essa bichinha aqui me ajudou muito a curar a depressão. Aí eu falei: caramba, que interessante
essa força que um ser vivo tem também na nossa casa, um Muito animal de estimação. evoluídos. Os animais são muito evoluídos. Os animais, as plantas e as crianças pequenas são tão sensíveis de trazer que se você não estiver bem, eles absorvem, porque eles querem ajudar de alguma forma, sabe? Agora, uma coisa que eu falando de depressão, que eu estou passando para os pacientes, sabe o que é? Que esse momento de você acredita que a relação das condições de autismo com um aprendizado espiritual específico nesta vida? Eu já respondo, que eu tenho uma resposta para isso aqui. Mas para eu não perder aqui o raciocínio, Luiz, né? Luísa. Sabe que eu estou prescrevendo para eles? Porque nesse meu novo momento, que eu estou vivendo a gratidão, desde que eu trabalhei num local muito querido, que alguns colegas ficaram sem salário um tempo, e eu comecei a parar de reclamar da vida e agradecer. Estou prescrevendo o pessoal assistir coisas engraçadas no Reels ou no TikTok, todo dia, para achar graça. Que bacana! Com certeza. Demais. Esse movimento do humor faz diferença. A gargalhada, a risada, ajuda muito. Muito bom. Pode ler de novo a pergunta, Márcio? Vamos agora. Isa? Você acredita que a relação das condições de autismo com o aprendizado espiritual específico nesta vida? Pronto. Eu sou católica, ministra de Eucaristia, inclusive, estou me consagrando como leiga casada, né, pela Obra Lumen, mas sou uma estudiosa das religiões. É o meu grande hobby, além de estudar autismo, TDAH, estudar religiões, espiritualidade. E o espiritismo vem falar de umas hipóteses bem interessantes. Uma delas é que o pessoal do autismo nível 1, que é o qual eu muito trabalho, viu, Luísa, está vindo com genética forte, né? Ou seja, todo mundo já sabe que a genética é forte, para construir algo novo. Digamos que assim, fechar esse ciclo desse mundo tão conturbado, pessoas tão materialistas, competitivas, para, de certa forma, iluminar algo novo. Porque o pessoal do autismo nível 1, quando ele não desenvolve transtorno de personalidade, é um pessoal inteligente, desapegado, pouco materialista, que pensa no coletivo. Então, alguns espíritas estão falando aí que o pessoal do nível 1 possa vir para contribuir, como gestores que pensam realmente no bem da humanidade, que transformam a inteligência para o bem da humanidade. Inclusive, toda vez que eu fecho um diagnóstico lá, que o pessoal é meio gênio, eu olho bem no fundo do olho, no fim da consulta, e digo assim: coloque a sua inteligência para o bem da humanidade. Eles gostam. Porque os que me procuram têm esse feeling desapegado da espiritualidade, né? Mas tem um outro pessoal que já fala uma coisa que eu não concordo, né? Que alguns que vêm do nível 3 escolhem, pedem para vir dessa forma para purgar um pecado de outra vida. Isso eu não concordo, né? Claro que o Espiritismo diz que a pessoa escolhe o caminho que ela vai vir para purgar algum pecado antigo. Mas cada um é cada um. Eu prefiro olhar o lado bom, que o pessoal vem para ajudar o mundo a ser um mundo melhor. Eu puxo para o positivo, viu, Luísa? Puxo para o positivo. Muito bom, muito bom. Muito bem, doutora Gina Machado, muito obrigado. Agora nós falaremos a palavra-chave que hoje é o seu jargão. Não é apenas uma palavra, mas é um jargão. Qual é, doutora? Na missão. Na missão. Na missão. Então, corre lá agora no meu direct, escreve na missão, depois você volta aqui, mas corre agora lá, escreva na missão. A primeira pessoa que escrever na missão agora no meu direct aqui no Instagram vai ganhar de presente uma consulta com a doutora Gina. Pode ser presencial para quem mora em Fortaleza, pode ser online para quem está em qualquer parte do planeta. Doutora Gina, e já tem 3 continentes, viu? Já tendo clientes de 3 continentes. Olha que interessante. De onde, doutora? De onde? O pessoal que fala espanhol e português é América do Sul, América Central. Muito bem. E muito bem. Europa. É muito bom, é muito bom. Abrir o leque, a internet ela tem essa magia de abrir o leque, realmente.
Bom, gente, é o seguinte, a doutora Higina está à disposição para você que quer, de repente, fazer um acompanhamento, simplesmente uma consulta. Eu quero falar aqui em primeira mão que essa live foi um ensaio para o nosso podcast, que será gravado muito em breve, não é isso, doutora? É isso Nós aí. estamos já conversando sobre onde gravar esse podcast, o estúdio mais adequado. E aí eu teria a honra também de bater esse papo com a doutora, gerando esse podcast aí para futuras consultas online também dos internautas. E eu gostaria também de falar para os meus autistas que me seguem em todo canto que o Márcio, ele é personal Speaker Training. speaker training. Na época do meu pai, né, que eles faziam cursos de eloquência, né, naquela época. Exatamente. E olhe, não é porque você é uma pessoa autista, que é tímida, ou que exagera na sinceridade, que você não pode ser treinado, viu? Muito obrigado, Então, doutor. procure o speaker training, porque a diferença de uma pessoa treinada para uma não treinada na vida profissional e afetiva é brutal. Procure ajuda, não deixe de pedir ajuda. Eu fico muito grato pela sua palavra em relação a isso, porque assim como a doutora mostrou também a sua vulnerabilidade, eu quero abrir um parênteses rapidinho aqui, eu sofri muito na infância também com a gagueira, até a gagueira severa, e fui trabalhar muito em vários profissionais, esse destravamento até para realizar o sonho de ser radialista, de fazer programas de rádio, de televisão, de apresentar eventos e de celebrar casamentos também. E a nossa mentoria, doutora, de Speaker Training, ela não é só técnica, ela também tem uma abordagem também terapêutica, algumas formações que eu fiz também, Theta Healing, a hipnose clínica, a PNL. Essas formações me ajudaram a, em consultório também, na mentoria, ter essa abordagem mais sistêmica, mais humanizada, mais assim terapêutica também. Então, o nosso método ele está ajudando algumas pessoas já a destravarem a sua comunicação. Eu fico muito feliz porque eu já senti na pele o que é você ser muito tímido, muito introvertido, ter a gagueira. É uma dor na alma não conseguir se comunicar. E com muito treino, com muito trabalho, com muita terapia, eu consegui realmente me trabalhar em relação a isso e hoje poder ajudar algumas pessoas também na nossa mentoria. Muito obrigado pelo espaço aqui na nossa live para eu falar disso também. Eu acho. Doutora, uma mensagem final, então, para as pessoas que estão aqui agora e para aquelas que ainda virão na live gravada. Eu gosto muito do Joel J, e ele fala assim no podcast dele, ele fala assim, olha, se você pudesse deixar uma mensagem, e essa mensagem ela vai para todos os meios de comunicação, todas as TVs do mundo, rádio, internet, outdoor, faixas, qual é a mensagem que a doutora Higina Machado deixaria para todas as pessoas do planeta? Então, vou dar duas. Fique à vontade, fique à vontade. Uma, coloque a sua inteligência para o bem da humanidade. E duas, em meio à escuridão do mundo, certo? Feche os olhos, escute uma música, se conecte com a luz da espiritualidade, que você suporta tudo e vence tudo e alcança tudo. Uau, muito bem. Doutora, eu vou já olhar aqui no Instagram se alguém já escreveu lá a nossa palavra-chave e aí passo para a doutora depois pelo WhatsApp o nome da pessoa e os dados para a sua consulta. Muito obrigado pelo seu tempo. Foi um ensaio do nosso podcast que nós com certeza gravaremos em breve. Parabéns pelo seu lindo trabalho, humanizado, espiritualizado também. E parabéns por fazer diferença na vida de centenas de pessoas que passam pelo seu consultório. Eu já estive lá, sei como é muito importante estar sentado ali, recebendo todo aquele carinho e aquele atendimento único que a doutora é capaz de proporcionar. E eu também lhe dou os parabéns, Márcio, porque a sua comunicação
de uma expertise que nos inspira. Gratidão. Eu que trabalho com pessoas com dificuldade na comunicação, que eu vejo a sua forma de se comunicar, é assim admirável. Eu fico muito feliz em saber Viu? disso. Parabéns, que Deus abençoe, que você comunique muitas boas notícias. Amém. Ensine muitas pessoas a se comunicar. Amém, que assim seja. Amém. Doutora Regina Machado, muito obrigado. Essa live fica gravada. Já já eu vou fazer um story com o nome da pessoa que ganhou a sua consulta. Tenho certeza que vai ser muito bom para ela. Beijo, Tá, doutora. joia. Gratidão. Beijo, gratidão.